Olá, queridos amigos, queridos irmãos de jornada. Estamos aqui mais uma vez para as nossas conversas, para as nossas reflexões e aproveitando esses momentos de conhecimento, despertando sempre na busca de essas novas percepções à luz da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra, no plano físico. E hoje vamos falar sobre um tema bem importante, aliança da ciência e da religião, fundamental, dentro daqueles aspectos que eu falo desde o início, lá quando comecei o canal, da ciência, filosofia e religião. Então esse é o convite que eu faço a todos, para que reflitamos nos aspectos que iremos trazer aqui da aliança da religião e da ciência. Mas antes, quero fazer um convite amoroso aos amigos que estão aqui nos acompanhando. Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, comentem, que é para que dá, como se diz nas mídias, né, engajamento, que cada vez mais possamos a plataforma entender que aqui são produzidos conteúdos legais, conteúdos interessantes, e cada vez mais ser difundido as mensagens que aqui são trazidas. Então, vamos conversar então sobre o nosso tema, que é a aliança da ciência e religião, ponto primordial para o nosso despertar, para o nosso conhecimento, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Olha só. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e as outras a do mundo moral. Olha que importante. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Exatamente. Então, olha que importante. A ciência e a religião não podem se contradizer. Então, enquanto houver contradições, nós ainda estamos bem longe da verdade. É isso que estamos aqui chegando a essa conclusão. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Olha só. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união a que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres.
Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então aqui, o texto continua, mas aqui já dá para a gente conversar um pouquinho sobre essa aliança entre a fé e entre a religião e a ciência. Porque é importante entendermos que Jesus, há mais de 2000 anos, veio nos trazer o esclarecimento, como já falei no vídeo anterior, sobre a lei de justiça, amor e caridade. Assistam o vídeo anterior para entenderem um pouquinho o que eu estou falando aqui. E a partir desse princípio, a partir dessa premissa, Jesus disse lá, nesse período, que haveria um novo Consolador, que viria esse novo Consolador. E esse Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. De acordo com os próprios espíritos, na codificação, esclarecem esta verdade. Só que o mais importante, aqui, ele vem trazer dois aspectos fundamentais, que a ciência e a religião iriam esclarecer os ensinos morais do Cristo, trazido há mais de 2000 anos atrás. Olhem que importante. E essa dicotomia, esse conflito entre a religião e a ciência haveria de ser sanado para que efetivamente fosse encontrada a verdade. Então, enquanto houverem disputas de ego entre a ciência e a religião, em que uma não consegue se comunicar com a outra, dificilmente encontraremos as respostas que procuramos, inclusive com relação àquilo que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos atrás. Como é importante a construção desta fé raciocinada para que possamos debatermos dentro da ciência, da filosofia e da religião todos os aspectos principais que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. E isso é um processo de amadurecimento nosso, mas principalmente amadurecimento moral. Esse amadurecimento moral é que nos dará a oportunidade de caminhar a ciência e a religião em comunhão de ideias, de mão dadas, para que efetivamente esses valores e esses princípios de Jesus se concretizem de uma forma racional no processo de amadurecimento da humanidade. E isso, naturalmente, não se fará da noite para o dia. Há ainda muitas questões a serem desconstruídas do homem velho para construir o homem novo. Mas tudo isso é um aprendizado. Eu gosto muito de uma colocação de Kardec, quando ele nos diz, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, que ele nos diz: aqui está a codificação, aqui está todas as instruções dos espíritos e tudo mais. Mas se a ciência vier e contradizer e comprovar qualquer coisa que desminta aquilo que está aqui escrito, fique com a ciência, porque ela estará com a verdade. Então é esse o processo que nós temos que estar atento, de racionalizarmos efetivamente tudo, principalmente no estudo da doutrina, que é o despertar de consciência de nós, diante das nossas imperfeições, mas também compreendendo a nossa capacidade, nossa potencialidade diante dos desafios que naturalmente virão desses conflitos da ciência e da religião, mas que é mais importante estarmos atentos àquilo que efetivamente faz sentido para a nossa consciência como espírito imortal. Muito obrigada, gente.
Um beijo!